Isaías 55, nós faremos a leitura do versículo de número 6 ao versículo de número 11. O profeta Isaías, a partir do capítulo 49, ele começa a falar sobre a redenção de Israel. Primeiro Deus trata com o seu povo, explica o porquê eles estavam sendo castigados, moídos, passando pelos vales que passaram por conta da desobediência, do pecado, da prostituição cultural, por abandonar Deus como seu único Deus. Deus trata com o povo, e aí então Isaías começa a profetizar a redenção, a graça, a salvação. E aqui no capítulo 56 ela se estende para nós, para os gentios. E aqui no capítulo 55 o profeta trata do convite gracioso de Deus. Deus aqui está convidando o seu povo. Enquanto há tempo, enquanto há oportunidade para que esse povo se volte ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 55, versos 6 até 11. Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no, enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Olha só, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Meu Deus, mais uma vez, com muita humildade, nós oramos a Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Senhor, protege agora os nossos pensamentos. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, nós precisamos viver esse momento, Pai. Que nada que está programado para amanhã. Amanhã nascerá um novo dia, e com ele as misericórdias do Senhor nascerão junto. Que nós possamos agora estar atentos, Pai. Nós não ouviremos um homem falando, mas nós ouviremos a Tua palavra. Eu que estou com esse microfone na mão, não passo de um vaso apenas, para transmitir uma mensagem que não é minha, que não me pertence, mas é Tua. Que a palavra pregada nesta noite venha cumprir os Teus desígnios, a Tua vontade. Senhor, traga correção, pois eu acredito que há pessoas que precisam corrigir a sua rota. Traga consolo, porque tem gente, Senhor, que está cansada, sobrecarregada. Senhor, traga esperança, traga salvação, conversão genuína, arrependimento verdadeiro. Enfim, Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos assim, consagrando, dedicando esse tempo e essa palavra ao controle santo de Jesus. E oramos no santo e precioso nome de Jesus também. Amém. Meus queridos,
o convite gracioso de Deus. Deus tem, há 2000 anos, tá? Falando só pós-sacrifício de Jesus, falando só de Novo Testamento, falando só da nova aliança, há 2000 anos. Um convite escrito com letras garrafais, está exposto a toda a humanidade. Um convite que está sendo reverberado, falado, ecoado através dos séculos, por meio dos profetas, por meio de homens e mulheres que Deus levantou nas gerações passadas, na geração presente e que também levantará em gerações futuras. Deus tem convidado homens e mulheres ao arrependimento, à confissão, ao abandono do pecado, da malícia, da maldade. Deus tem convidado também os seus filhos, já redimidos pelo seu sangue, ao procurarem com mais intensidade, com mais desejo, com mais amor. Interessante que todos nós recebemos convites diversos, não é verdade? De vez em quando eu sou convidado a um aniversário, a um almoço familiar, às vezes sou convidado a comparecer a um casamento, ou a ministrar em um casamento, e você não é diferente de mim. A gente recebe muitos convites, não é verdade? Alguns bons, outros talvez a gente não goste tanto, não tenha tanto prazer, mas a gente acaba fazendo pela pessoa, por amor a quem convidou. Enfim, os convites são muitos, mas não existe nenhum convite que se compare ao convite da graça, ao convite de Jesus, para um perdido pecador se arrepender e se converter, e a um já convertido, já alcançado, a rever algumas situações e buscar a face do Senhor com mais afinco, com mais desejo. Mas é interessante, irmãos, que apesar desse convite estar sendo feito há 2000 anos, pregado em tempo, em fora de tempo, enfim, muitos têm protelado. O que significa a palavra protelar? Deixar para depois. A palavra protelar não é tão usada no nosso meio. A gente conhece mais empurrar com a barriga, não é verdade? Nós empurramos muitas coisas com a barriga. A nossa saúde às vezes não está legal, estamos sentindo alguns sintomas estranhos, estamos percebendo que a coisa não está boa, mas a gente pensa assim, eu vou deixar para ir no médico mais para frente. Começa uma dorzinha no dente, um arrepio esquisito quando se come um doce, ou se bebe algo muito gelado, você percebe que tem alguma coisa estranha naquele dente, mas você pensa assim, eu tenho outras prioridades agora, eu não posso gastar com o dentista agora, né? Eu vou empurrar com a barriga mais um pouquinho, no fim do ano eu vou atrás. E a gente vai protelando algumas coisas, e é interessante que tem coisas, irmãos, que dá para a gente empurrar com a barriga um pouquinho, dá para a gente esperar. Por exemplo, um casal recém-casado, os dois podem conversar, se combinar, e olhar um para o outro e dizer, amor, vamos esperar uns 3, 4 anos para a gente ter o nosso primeiro filho? Vamos aproveitar nós dois, vamos viajar, ou vamos, enfim, vamos viver esse momento, e a gente se programa para daqui a um tempo a gente ter uma criança. Isso pode ser feito, desde que o casal combine isso, e os dois sejam anuentes, ok, dá para esperar, não é verdade? A troca de um carro, por exemplo, eu posso esperar um pouquinho, sair um modelo que eu pretendo, ou as condições, eu juntar o dinheiro que eu preciso para aquilo, dá para esperar. Então, existem coisas, definição de profissão, por exemplo. Talvez o maior erro que os jovens fazem, por pressão dos pais, é terminar o 2º grau, e já imediatamente escolher alguma coisa, um curso, só para poder dar resposta aos pais e fazer aquilo, e daqui a pouco, essa escolha é mal feita, é mal orientada, é só para satisfazer a família,
e daqui a pouco investe-se 4, 5 anos numa faculdade, o jovem se forma, o rapaz se forma, a moça se forma, e descobre que escolheu a profissão errada. E perdeu, não é perdido, porque conhecimento nunca é perdido, mas, enfim, não vai usar aquilo como deveria. Então, às vezes é melhor um ano sabático, um tempinho, isso conversado, não é, esse ano não pode se tornar, irmão, 7, 10, porque tem jovem hoje em dia, tem uns jovens abençoados que estão chegando nos 30 e não sabem o que é da vida. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o mercado de trabalho te devorará. Mudei um pouco o versículo. Um ano sabático tá bom. Você vai procurar um psicólogo, fazer um teste vocacional, você vai conversar com pessoas, vai amadurecer a tua ideia e aí segue a vida. Então dá para esperar um pouquinho. Agora, se tem uma coisa que não dá para esperar, essa não tem jeito, é obedecer à vontade de Deus. E principalmente obedecer o chamado de Deus para a salvação. Não dá para esperar. Não dá, meus irmãos. Eu fico preocupado de verdade, como pastor, como crente. Às vezes eu estou aqui orando durante a semana, lá no gabinete, no meu devocional, e enquanto eu vou orando, o Senhor vai me trazendo à mente pessoas. Pessoas que há muitos anos, eu já estou 11 anos pregando aqui. Eu já preguei mais de 1000 sermões, irmãos, entre quarta e domingo. É até bastante, né? Comparado a muitos pastores não é nada, mas já é alguma coisinha. E os anos vão passando, e Deus vai falando, e Deus vai falando, e Deus vai ministrando, e o convite vai sendo feito, e o convite vai sendo refeito, e a graça de Deus, a misericórdia, a longanimidade de Deus, como uma corda tão comprida, vai sendo esticada, irmãos. E a pessoa está ali, e às vezes eu converso com elas, e o que eu escuto delas é muito preocupante. Olha, pastor, eu até quero me batizar, eu até quero firmar um compromisso, mas eu preciso resolver algumas coisas, eu preciso deixar algumas coisas, isso me preocupa muito, porque essa pessoa nunca vai resolver essas coisas e nunca vai deixar essas coisas por ela mesma. Nós precisamos ir até Jesus como nós estamos. Defeitos, falhas de caráter, falhas de comportamento, não interessa. Nós temos que ir a Cristo como estamos, e simplesmente dizer: Jesus, a partir de hoje eu sou teu, cheio de carrapicho, cheio de bichinho, cheio de ferida, cheio de defeito. Mas, irmão, se tem alguém que pode nos curar, é Jesus. Eu não consigo resolver os meus problemas sozinho, então eu preciso ir até Ele da forma que eu estou, e à medida em que eu vou caminhando, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo que passa a habitar em mim, Ele vai limpando, Ele vai lavando, Ele vai purificando. Por isso é bom ser igreja. A Gi falou algo muito interessante no EBD, que quando a gente começa a caminhada cristã, a gente é uma ovelhinha ainda muito perdida. A gente ainda não sabe identificar muito bem a voz do pastor, a gente ainda dá umas desgarradas para lá, umas desgarradas para cá. Mas o porquê que é importante ser ovelha do pastoreio de Jesus? Por que é importante estar no meio da igreja de Jesus? Porque no meio da igreja de Jesus nós não estamos sozinhos. Deus usa pessoas para nos ajudar, para encostar em nós, para nos chamar a atenção muitas vezes, para nos corrigir, para nos abraçar e para dizer para nós: olha, está errado, você está agindo errado, não é assim, eu vou te ajudar, segura aqui na minha mão. Isso é importante, é necessário. O tema da mensagem dessa noite é curto, porém muito objetivo. É tempo. É tempo, irmãos. É tempo. É tempo do homem ímpio, do homem mau, ouvir a palavra de Deus. É tempo dos crentes em Jesus afinarem seus ouvidos, corrigirem rotas, se aproximarem de Deus. A igreja de Jesus anda muito dispersa, muito rasa,
Nós estamos sendo devorados por esse mundo, as preocupações, as angústias desse presente século estão nos engolindo, ao ponto e ao passo que nós não temos mais tempo para Deus, disposição e nem vontade para mergulhar nas águas profundas do Senhor. E é por isso que muitos estão naufragando. É tempo. É tempo do que, pastor? É tempo do que, Jesus? Primeiro, é tempo de buscar. Olha para o irmão que está do seu lado. Não, estou brincando, faz não. Eu não gosto disso. Acho chato. É tempo de buscar. É tempo de buscar, irmãos. Olha o verso 6. Olha o convite, irmãos. Como eu sou apaixonado pelo versículo 6 de Isaías 55. Tanto é que eu coloquei no banner lá que tem as programações do culto. Busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no, enquanto Ele está perto. Busquem ao Senhor, ou buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invoque, grite por Ele, enquanto Ele está perto. Meus irmãos, esse é o tempo de você, homem, mulher de Deus, redimido pelo sangue do Cordeiro, pai, mãe, filhos, família, igreja. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de colocar esses joelhos na presença de Deus. É tempo de se santificar. É tempo de se prostrar diante de Deus. É tempo de orar. É tempo de clamar. É tempo de buscar. É interessante, quando alguém nos fala de algo que é bom para as nossas finanças, um curso, ou alguma atitude, ou algum investimento legal, bacana, como a gente se esmera naquilo, a gente se debruça naquilo. Para ganhar dinheiro a gente se esforça, a gente corre, a gente vai, a gente luta. Como para fazer as coisas que o nosso coração tem paixão, a gente é dedicado. Mas por que nós não temos essa dedicação em buscar ao Senhor? Buscar ao Senhor, irmãos, é ir para junto dEle, é clamar por Ele, é se derramar na presença dEle. Meus queridos, enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto o Espírito estiver presente, irmãos, nesse mundo, com a sua igreja, ainda haverá tempo e oportunidade para se encontrar a Deus. É tempo é esse. É tempo de buscar. Tempo de buscar Deus. Irmãos, assim eu fico impressionado. Os anos vão passando. E por exemplo, os crentes não se levantam para a oração. Eu sinto vergonha nas nossas semanas de oração de manhã aqui. Eu tenho vergonha, irmão, mas vergonha de mim, porque eu devo estar sendo um péssimo pastor. Eu não estou ensinando direito. Porque, irmãos, há 11 anos nós temos uma semana de oração aqui, das 7 às 8. Um horário que não é ruim, pelo contrário, um horário bom. E há 11 anos as mesmas 10 pessoas vêm. Ninguém consegue vir 5 minutos, se juntar com seus irmãos aqui. Ah, pastor, mas Deus ouve no meu quarto lá, e eu não estou nem dizendo que você não ora. Mas o fato de vir aqui, irmãos, numa semana determinada, junto com a igreja, é importante. A oração do povo de Deus junto. Nós temos uma reunião de intercessão às quintas-feiras de oração. É os mesmos 8, 9. Escola dominical, um trabalho excepcional, onde famílias inteiras, irmãos, deveriam abrir mão de tudo no domingo. Irmãos, nós vamos ter uma eternidade com Deus. Lá nós vamos só servir, adorar a Deus. Não vem. Nós cancelamos uma classe de crianças, porque não tem crianças para a gente ensinar nisso. Não tem aluno na escola dominical, nós fechamos, porque não tem. É tempo de buscar. E as pessoas estão esparramadas nos seus sofás, debruçadas nos seus celulares.
Os crentes estão tomados pela névoa desse mundo, embriagados por esse mundo. Se eu que sou pastor não pregar isso, quem vai pregar? É tempo de buscar, irmãos. O que Isaías estava falando para o povo? Venham. Olha, vou ler para vocês o versículo 1 até chegar aqui no 6, Isaías 55, 1. Olha o convite. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz? Isaías está dizendo o que eu estou dizendo nessa noite. Por que vocês investem tempo, investem a alma de vocês naquilo que não pode satisfazer? Verso 3. Seguindo aqui ainda o 2. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim, escutem e vocês viverão, porque eu farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha para os povos, e por aí vai. É o convite de Deus, irmãos. Quantas famílias estão perdendo tempo com coisas que não geram nada de bom nas suas casas? É tempo de buscar. É tempo de buscar, irmãos. Prestem atenção. Nós não viveremos esta paz por muito tempo nesse mundo. Escute o que eu estou dizendo para vocês. O anticristo está trabalhando arduamente. Os dias são maus. Quem não tiver em depósito, quem não tiver Jesus em depósito, quem não tiver o Espírito Santo de Deus fluindo dentro da sua vida, irmãos, vai chegar um tempo em que não conseguirão se manter de pé na fé. Agora é tempo de buscar paz, agora é tempo de buscar filhos, agora é tempo de buscar igreja. Esse é o tempo. Outra coisa que nós aprendemos nesse convite precioso: é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Olha o verso 7. Depois de fazer o convite de buscar o Senhor, o profeta diz assim, lembrando, tá, que essas palavras aqui são de Deus. Isaías era só um arauto, ele só transmitia, tá? Deus está falando aqui ao seu povo através do profeta. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É tempo de se arrepender. Deus está oferecendo a chance, através do Evangelho, a toda criatura ouvir a revelação especial de Deus, que é a palavra. E glória a Deus, que entre nós aqui há muitos ex-ímpios, há muitos ex-homens e mulheres maus, perversos, porque eu já fui alguém mau e perverso, mas fui redimido, fui perdoado. Você também. E tem muitos aí que o Senhor quer alcançar. É tempo, agora é o tempo. Porque vai chegar um tempo em que a porta da graça será fechada. Não haverá mais quem pregue. Agora é o tempo. Agora é tempo de nós, crentes em Jesus, que estamos dando legalidade ao pecado, que estamos dando brecha ao pecado, ao mal, à fornicação, ao adultério, à imoralidade, à pornografia, à mentira, à falta de perdão, à arrogância, à imoralidade, enfim, a todo tipo de pecado. Todo pecado, irmãos, tem o mesmo peso, afasta de Deus. Então é tempo de nós nos arrependermos. O que é arrepender? Arrepender é mudança de rota. É o que Zaqueu fez.
Zaqueu se arrependeu. Sansão se arrependeu. E tantos homens e mulheres que a Bíblia nos traz como exemplo se arrependeram dos seus maus caminhos e se converteram ao Senhor, que foi bondoso, gracioso e perdoou. É tempo da igreja, de nós cristãos, irmãos, nos santificarmos, em nome de Jesus. Fuja do pecado e de todo embaraço. Vamos mudar a nossa rota, vamos mudar os nossos caminhos. Tem muita gente pregando aí, muitas palavras lindas, né? Palavras que massageiam o ego, que fazem a pessoa sair flutuando da igreja. Mas nós precisamos ouvir palavras que nos levem ao arrependimento. Hoje eu ouvi uma palavra de um pastor que ele é um dos integrantes da banda Resgate, o Zé. E ele falava que é tempo de nós esmurrarmos o nosso corpo. É tempo de nós, irmãos, estarmos descontentes de nós mesmos. Muito cuidado. Se você é um crente, uma mulher ou um homem, e você se julga feliz com quem você é, toma cuidado. É tempo de nós avaliarmos e vermos se realmente nós estamos sendo quem Deus quer que a gente seja, ou a gente está sendo quem a gente quer ser. O primeiro indício de uma verdadeira conversão é quando a gente identifica o quão mal nós somos, o quão perverso nós somos e o quanto nós precisamos nos achegarmos a Deus. É tempo de se arrepender, é tempo de confessar o pecado diante de Deus. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. O que encobre suas transgressões não prospera. E por último, é tempo de viver segundo a vontade de Deus. Verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Louvado seja Deus. É tempo de viver segundo a vontade de Deus. Será que você, homem de Deus, pai de família, você está conduzindo a sua família segundo os pensamentos de Deus? Você, mãe, mulher, esposa, você está sendo uma esposa segundo a vontade de Deus? Filho, você está sendo um filho segundo a vontade de Deus? Nós estamos sendo crentes segundo a vontade de Deus? Porque ser crente aqui dentro é muito fácil, irmãos. Vim aqui erguer a mão, louvar, cantar, ajoelhar, enfim, botar roupa de crente. Qualquer um faz isso. Mas a gente não foi chamado para viver uma peça teatral. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é um faz de conta. Nós não estamos brincando de casinha. Isso aqui é o reino de Deus, irmãos. Isso aqui é muito sério. E dependendo da forma como a gente levar a nossa vida aqui, isso vai determinar a nossa eternidade. É tempo de viver segundo a vontade de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus nos seus negócios? Você está vivendo a vontade de Deus no seu casamento? Gisele, Provérbios 3, a partir do versículo 5, por favor. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Para aqui um pouquinho, Gisele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Faço uma pergunta aí para você. Quando você olha para todos os caminhos da sua vida, para tudo que você faz e produz, você consegue enxergar Jesus em tudo? A forma como você trata as pessoas, a forma como você trata a sua família, a forma como você gerencia a sua vida financeira, a forma como você serve a Deus. Você está vendo Deus?
Você está reconhecendo Deus naquilo que você faz? Porque Ele diz que se a gente reconhecer Ele nos nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. Pode seguir. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Olha só. Tema a Deus e se afaste do mal. O que é se afastar do mal? Se eu sei que convivendo ou caminhando com determinado tipo de pessoa, se eu sei que estando presente em determinado tipo de ambiente, se eu sei que colocando diante dos meus olhos algo impuro, se eu sei que qualquer coisa vai me fazer desviar da vontade de Deus, eu tenho que fazer o quê? Me afastar do mal. A ideia é a seguinte: se o mal está na próxima esquina, eu vou para o outro lado da calçada, ou eu subo um quarteirão acima, eu desvio dele, eu desvio do mal. Mas há muitos cristãos que não estão se desviando do mal. A fofoca vem até você, e em vez de você matar no ninho, você leva para frente. Algo impuro aparece diante de você, em vez de você desligar ou sair daquilo, você avança um pouco mais. Afaste-se do mal. Pode seguir. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Vocês perceberam a quantidade de gente doente que nós temos no século 21? Doentes espirituais, doentes nas suas emoções. Como tem gente adoecida. Será que isso também não está linkado nessa necessidade de nós nos voltarmos mais para a palavra de Deus, de nós nos voltarmos mais para a vontade de Deus? Meus queridos, nós devemos parar o quanto antes com a pretensão e a arrogância de criarmos nossos próprios caminhos, alheios à vontade de Deus. O único caminho é Jesus. Igreja do Senhor, é tempo. Pais, mães, filhos, é tempo de vocês se unirem dentro do lar de vocês e juntos, irmanados, separar tempo para buscar o Senhor. É tempo, homens de Deus, de vocês colocarem a boca no pó e dizer: Senhor, me ajuda a conduzir o meu lar, a minha família, me fortalece, porque o homem é o esteio da sua casa. O homem precisa ser o alicerce, o homem é o pastor da sua casa, e o homem precisa estar firmado em Deus, porque o homem norteia o seu lar, o homem norteia a sua esposa, os seus filhos. A mulher precisa ser sábia, gerar um ambiente de gozo dentro de casa. A mulher tem que florir a sua casa. A mulher é quem dá o aroma, o perfume dentro de casa. Quando a mulher é sábia, as crianças têm prazer de estar em casa. Quando a mulher é sábia, o marido não vê a hora de tocar o sinal lá da empresa, de correr para casa e encontrar com aquela mulher, onde ele vai ter um bate-papo gostoso, onde ele vai sentar do lado do sofá dela, um vai encostar a cabeça no outro, e vão conversar, e vão às vezes discutir, porque faz parte, e vão planejar. Tá aí, irmãos, é tempo de buscar isso, é tempo de buscar o Senhor. Meu Deus, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? O que nós estamos fazendo diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado? Então, nessa noite, o Senhor nos chama a atenção em que é tempo de buscar a face dEle, é tempo de se arrepender, é tempo de viver segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, não dá mais para a gente empurrar com a barriga as coisas. Tem gente que faz 10 anos que está dizendo para Deus: eu vou começar a orar, Senhor. Deus, eu vou começar a ler a Bíblia. Deus, eu vou começar a me santificar mais. Senhor, eu vou sair desses grupos indecentes do WhatsApp, imorais, sujos. Senhor, eu vou parar com aquilo. E não está parando coisa nenhuma.
E a vida está degringolando. O pecado está tomando conta, a imoralidade, sujeira, podridão, está matando, está destruindo, está acabando. Nós vivemos uma geração de crentes desnutridos, fracos. E é tempo de buscar. Sua família não vai mudar, sua vida não vai mudar. Pessoas não conhecerão Jesus. O avivamento não vai chegar enquanto a gente não buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Se coloque de pé.